Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e estamos hoje com a primeira videoaula sobre o Teorema de Tales. Então pessoal, antes de começar a videoaula, vai largando aquele joinha e me inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. Então olha só gente, Tales é um dos 7 sábios da antiguidade. Tales de Mileto é o nome dele. O Tales descobriu o tamanho da pirâmide usando apenas a regra aí de proporção, usando o seu teorema. Então, assim, gente, ele não precisou ir lá e medir, ele nem tinha instrumento para ir lá e medir a pirâmide do Egito. Não foi assim que ele fez. Ele usou proporções da matemática. Então, a gente vai conhecer aí como que funciona esse teorema, como que a gente consegue aí determinar valores de acordo com proporções. Se você não assistiu a videoaula sobre segmentos proporcionais, ela vai aparecer aqui no cardzinho. É muito importante que você dê uma olhadinha lá para daí vir para esse vídeo. Então, olha só, gente. O Teorema de Tales diz o seguinte, que você tem um feixe de retas paralelas, que são retas que nunca vão se encontrar. Então, aqui eu tenho a reta R, a reta S e a reta U. São 3 retas que são paralelas entre si. R paralelo a S, que é paralelo a U. Pode ser 4, 5 retas, enfim, é um feixe de retas paralelas e elas são cortadas por retas transversais. Essas retas são concorrentes a elas, pois elas tocam em pontos de intersecção aí. Elas têm pontos em comuns, tá? Que são nomeados aqui. O Teorema de Tales usa as razões. Então, a gente vai utilizar aqui o seguinte. Nós temos segmentos de retas. Então, eu tenho aqui no primeiro segmento a razão AB, que é o primeiro segmento, sobre o segundo segmento BC. Então, está aqui a nossa primeira razão. E isso é proporcional, segundo Tales, ele criou esse teorema, aos outros segmentos que são gerados a partir da outra reta transversal, mas isso só acontece se as retas R, S e U forem paralelas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Na mesma ordem que a gente pegou do outro lado, tem que ser esse primeiro segmento. Então, vai ser igual a razão DE sobre EF, certo? Então, tá aqui, ó. Esse é o Teorema de Tales. Nós temos retas paralelas cortadas por transversais. Um feixe de retas paralelas cortadas aí por duas transversais, onde nós temos uma igualdade, uma proporcionalidade aí entre as razões. Então, a razão entre a primeira reta aqui dos segmentos é igual à razão entre os outros segmentos da reta W nesse caso. Tá, professora, mas para que serve isso? Nós podemos determinar valores. Por exemplo, se eu tenho que aqui mede 10 e aqui mede 3, aí eu posso querer descobrir quanto mede lá do outro lado. Então, se aqui eu tenho X e aqui eu vou ter, deixa eu dar uma analisada, vai ser maior. Vamos colocar aproximadamente 6, certo? Então, nós precisamos descobrir qual é a medida desse X. Basta aplicar, então, o Teorema de Tales. Se eles são segmentos proporcionais, eles têm esses segmentos têm a mesma razão, certo? É só substituir para determinar o X. Não é que os segmentos têm o mesmo tamanho, não é isso. É que a razão é a mesma. Então, eu tenho que o AB vale 10 sobre o BC, que vale 3. Igual ao DE, que é X, sobre o EF, que vale 6. E aí, basta a gente fazer a regrinha de 3. 3 vezes X, 3X. 10 vezes 6, 60. Então, X é igual a 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 é 20. Então, significa que aqui mede 20 unidades de medida. Então, a gente consegue determinar valores porque as razões são iguais, não os
tamanhos. Os tamanhos dos segmentos são diferentes, mas as razões são iguais. Aqui a razão é 10 terços, aqui a razão é 20 sextos. Só que 20 sextos simplificados aí por 2 também dá 10 terços, tá? Então é isso que diz o Teorema de Tales, desde que você tenha um feixe de retas paralelas cortadas aí por transversais. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, será um prazer responder. Nós teremos outras videoaulas aí com outros exercícios sobre o Teorema de Tales, com exercícios mais complexos que esse. Esse é só uma aula introdutória aí para vocês verem como que funciona o teorema na prática, tá, gente? Mas qualquer dúvida nessa aula, coloquem nos comentários, beleza? Se quiser seguir o canal nas redes, está tudo na descrição. Valeu!